Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Resenha 81, sejam muito bem-vindos. Nosso canal gostamos de falar sobre filmes, séries, quadrinhos, animes. E hoje vamos falar sobre DCKO número 5, o grande final desse evento, né? Esse grande evento da DC é, no DC Sem Limites, né? Seria essa fase DC Sem Limites para fechar DC Sem Limites e para ir para o DC Next Level. Então vamos lá, muita coisa para falar. Final épico, Superman na veia. Vamos lá. Roda a vinheta. Fala pessoal, estamos de volta e antes de mais nada vou pedir para você curtir o vídeo aí, compartilhar e se puder, né, se você está chegando no canal agora e se puder se inscrever no canal, pô, ajuda bastante a gente, ativa a sinetinha lá para você receber as notificações de vídeo, tem quase todo dia. E obrigado se você já está inscrito, obrigado demais, ajuda bastante a gente, beleza? Vamos lá. Bom, DCKO, né, como a gente vem falando, já tem série aqui no canal, vou deixar pedir para o editor colocar aqui na playlist para vocês assistirem os outros vídeos, né? A gente tá com a história completinha. E é um evento que a gente vem falando que é um evento sobre Superman, né? Que começa com aquela história. Eles estão. Tem aquele joguinho, né? Que tá um jogo de tabuleiro entre a Mulher Maravilha, o Batman e o Superman e a Lois, né? Então, nos seus. Uh, suas versões aí com essas identidades secretas, ok? Fazendo um joguinho de tabuleiro normal ali, né? Então tem aquela embate, o Clark, ele não gosta de roubar, ele não... ele quer que todo mundo ganhe e tal. Então todos esses diálogos em todas essas edições vão ser muito importantes agora, para o desfecho da HQ, que é escrita pelo Scott Snyder. Ok? Vamos lá, vou mostrar aqui. Então a gente termina a HQ com o Lex, né, dando uma rasteira no Superman, né? O Darkseid ressurgiu e ele detonou todos os heróis ali e tinha ficado o Superman. Quando viu que o Lex estava atrás dele, né? E o Darkseid não tomava nenhuma posição. Aí o Superman fala: pô, Lex, vamos lá, vamos fechar a conta, né? Vamos contra-atacar. E por que ele tá esperando? Aí o Lex falou: você não percebeu, Superman? Ele tá esperando que se revele o Rei Ômega, certo? Tem que ter um vencedor nesse negócio aqui. E aí o Lex vai lá e usa a última energia que ele tinha, que é uma grande energia que ele tinha acumulado ali, que era para detonar o Superman, e ele acaba destruindo o Superman ali e acaba como o Rei Ômega. E ele, na prepotência dele, ele tá ali rindo, gargalhando. Ah, é o Lex Luthor, eu sou fenomenal, e tal. E toda a narração que a gente tem aqui, do, eh, durante as 5 edições, né, que ficam esses quadrinhos aqui, esses balãozinhos negros aqui, com letras, com as letras diferentes e tal, vem do Coração de Apocalipse, né? Então ele tá narrando ali o que tá acontecendo, e que é o Rei Ômega, é aquele que ele tá servindo, né, como energia. Quem é o Rei Ômega e era o Lex. E ele falou, pô, como assim, né? Tipo, o Superman não venceu, né? Então o Lex tá ali gargalhando, eu sou especial, eu sou fenomenal, tal, a prepotência dele. E a gente viu também, né, umas correntes ali reaparecendo, que seria o Apocalipse, né, que é o Senhor do Tempo, né, essa versão evoluída aqui do, do Apocalipse. E o Apocalipse revela que ele meio que guardou o Superman ali no micro-universo lá e tal, assim, e ele vê o Superman estava jogando um jogo de tabuleiro, né, e ele vê ali, né, de repente, o Darkseid como super poderoso ali, destruindo as cidades e tal, assim, e ele corre. Tanto ele, quanto a Mulher Maravilha, quanto o Batman, eles correm para salvar o mundo. Vai o Batman, vai a Mulher Maravilha, e o Clark para. E aí ele percebe
que aquilo não é real. E olha para o Senhor do Tempo. E o Senhor do Tempo explica para ele que guardou o, o Clark ali, porque o Clark é especial, né? Que ele achava que ele sempre tinha que destruir o Superman e tal, e o Apocalipse, toda vez que ele é destruído, ele renasce mais poderoso, evoluído e tal. E aí ele percebe que tudo aquilo que ele estava evoluindo ali era no final para poder ajudar o Clark, né? Ajudar o Superman, porque o Superman realmente é especial. E ele fala que ele tem o Apocalipse ali, o Senhor do Tempo, ele fala que ele tem energia alfa e ômega ali, né? Acumulada, e que ele poderia fazer com que o Superman ressurgisse, que o Superman foi derrotado. Ele podia gastar isso com o Superman, para que ele ressurgisse como um ser poderoso ali com energia alfa e ômega. E aí, é, e eles não com isso, o Apocalipse não poderia mais retornar, mas que seria o sacrifício especial. Ele faz com que o Clark prometesse que ele resolveria isso, certo? E ele então infunde toda a energia dele no Superman, né? E diz adeus ao Kal-El. E aí voltamos, né, para o presente, onde a empáfia do Lex Luthor ali, falando que o Darkseid deveria se render, que ele é o novo Rei Ômega, que tem todo o poder e tal. E aí o Darkseid fala, eu vou ter que. Tá bom, beleza, né? Tipo, I'll take my chances. E aí, de repente, o Lex é obliterado. E aí, volta o Clark, né? Como o novo Rei Ômega, né? O novo Rei Ômega. Aí o Darkseid fala, agora sim, né? Agora, agora sim temos um desafio. Ok. E aí, cara, eu vou passar bastante coisa aqui, porque daí a gente vem muita narrativa, mostrando como a luta que ela é fenomenal, como ela atravessa a história tal da DC e tal. É bem legal do ponto artístico, para se ler e tal, mas assim, para a gente não ficar chovendo uma olhada aqui, né? Eu tô passando para você que é um confronto, né, muito épico, de grandes proporções, e a gente vê aí o Karlar com todo o poder dele, aí chega uma hora que ele pode realmente subjugar o Darkseid e ser o grande o vencedor. E você vê que o coração de Apocalipse ali, né, na narrativa, ele fala, pô, Clark, vai, destrói ele, isso, vença, vença. E aí ele fala aqui, né, tipo, o que você tá pensando? Acerta ele. Ele fala não, né? Aí ele fala, não, por quê? Porque a gente já viu também nas outras edições aquele universo perfeito, né? Olha só o universo que você vai construir e tal, para ele ser o Rei Ômega e tal. E aí voltamos à história do jogo tabuleiro, que o Clark chega uma fala que, acho que se não me engano é a Lois, fala assim, o Clark não gosta de jogo de tabuleiro assim, que alguém tem que ganhar, né? E, e aí ele acha que não é bem assim, né? E aí o Coração de Apocalipse aqui fala, não, você não pode desistir e tal. Aí o Clark, o Superman responde que ele não tá desistindo, né? Que ele tá trazendo todos de volta aqui, né? E aí então, é, julga o Clark, o Superman, como um tolo, né? Por quê? Por que isso, né? E aí, porque você teve a chance de vencer, né? E por quê? Porque você é, não fez isso. Aí o Clark fala que ele gosta de jogos onde todos ganham, né? Que ele não acha que ele deveria deter tanto poder, ser um rei ômega, né? É, ele acha que não é necessário, não seria necessário. É muito Superman, isso, né? Tipo, é o maior herói de todos, assim, cara realmente especial, né? Então, a gente termina a história, né, com todos os heróis voltando para a realidade, né? É, que ele não precisa, fala que não precisa
do Rei Homem, que não é necessário, todo mundo ganha, e a gente segue, né, com o Batman, a Mulher Maravilha, o Lex incrédulo, né, por quê, né, porque ali, e o Batman e a Mulher Maravilha sorrindo pro Clark, vendo o Clark ali no meio das nuvens, e ele fala que vai voltar, né, que agora ele não pode voltar, mas que ele vai, né, que tem coisas que ele deve fazer. E a gente e eles simplesmente saem, né, voltam para a realidade, e o Clark se despede do, do Batman, da Mulher Maravilha e do Lex, certo? E acho que aqui finalizamos a história com até logo ao Superman, né? Então não veremos o Superman por um tempo aí no universo DC. Mas temos aqui, então, um epílogo, né? Então, tipo, toda a reestruturação aqui do universo. Então, nós vemos aqui várias figuras que devem aparecer aí no Next Level da DC, né? Então, temos aqui várias coisas que estão sendo anunciadas, né? Várias edições estão sendo anunciadas. Edição do Lobo, tem a da Batwoman, tem muita coisa sendo anunciada. E a gente viu, né, também, né, que na nova Liga da Justiça não temos o Clark, mas temos alguns vilões lá, inclusive o Lex Luthor na Liga, né? A gente não sabe como isso vai acontecer. E aí a gente volta, né, com o Batman, a Mulher Maravilha, consolando a Lois, ela sabe, assim, tendo ali e tal, mas sentindo a falta do, do Clark, ok? E aí nós vemos, né, no epílogo, a Torre da Justiça, a volta do Guardião Dourado, nós vemos em Metrópolis o Superman Prime atuando, nós vemos alguma coisa do futuro ali, né, com os personagens, vemos Torre dos Titãs, vemos o neto do Batman, né, que apareceu ali no especial do Batman do DCKO, certo? Vemos Alex Corp, então vemos alguns relances do que vai ser tratado aqui nessa nova fase da DC. E também em Central City, acho que a grande ponto alto do epílogo aqui, né? Nós vemos o Barry Allen voltando para casa, ele está escrevendo um livro aqui da história do Barry Allen, história por Barry Allen, na verdade, né? Ah, e aí tem um livro zero aqui, ele vê que, pô, o que está acontecendo, de repente o computador dele começa a explodir, né, a soltar uma energia, ele pega fogo e tal, e ele tenta apagar, fala até que tipo, ainda bem que tem backup e tal, não entende muito bem o que está acontecendo, tem uma grande energia acontecendo lá, e aí ele voltamos para o Darkseid, né, o Darkseid comentando, falando sobre as pessoas do universo Absolute, ele fala que eles são armas para ele, e que tem outros guerreiros também. Ele fala que ele tem, né? I have another wars, né? Tem outros guerreiros ali, né? Então, e o que ele comenta, né? Que é importante, que ele fala que como teve a briga pelo coração de Apocalipse para ser o Rei Ômega no universo tradicional da DC, também tiveram outros universos lá brigando, né? E tiveram seus campeões. Então, ele revela que tiveram outras batalhas, né? Pelos reis ômegas, né? No multiverso. E aí ele fala, né? Que haverá uma proporção, uma crise de absoluta proporções. Então, veremos, então, provavelmente, uma crise absoluta aí no futuro próximo da DC. Então, aguardemos, né? Não temos nenhuma novidade, nenhuma confirmação,
mas já temos aí um spoiler do que vai acontecer, né? Provavelmente no final dessa nova fase da DC, que é o DC Next Level. Então, aguardemos. Pô, finalizo aqui, né? Essa cobertura aqui do DCKO, né? Que foi bem bacana de acompanhar toda a história e tal. Espero que vocês tenham gostado da série. Foi bem legal de acompanhar, uma história legal sobre o Superman, mostrando, né, a essência do Clark Kent, assim, como o herói que ele tem esperança, tem valores, né, que a gente pode se espelhar, né, muita coisa de interessante nesse personagem aí tão especial, né, e tão longevo que a gente acompanha há tanto tempo. Beleza? Pessoal, espero mesmo que vocês tenham gostado. Se puderem deixar o curtir aí, o comentar, compartilhar o vídeo com os amigos. Se você está inscrito, obrigado mesmo. Valeu aí quem se inscreveu no canal. Ajuda muito a gente. Fiquem com Deus e até a próxima.